Tombense 0, Náutico 0. Conta pra gente. Conta. Por quê? Vamos lá. Náutico foi para esse jogo assim que deveria ser encarado como uma oportunidade única para tentar vislumbrar esse milagre de chegar ao G8. Por quê? Porque a Tombense é um dos times ali que dá para alcançar dentro do G8, né? Salvo engano, ele era 7º lugar, uma coisa assim. Então, tava, acho que é 6 pontos. Aí o Náutico diminuiria para 3. Então, seria... Talvez não entrar direto na briga, mas seria o primeiro passo. Um verdadeiro jogo de 6 pontos, né? 6 pontos, você olhando para tentar o G8, né? Porque, na verdade, sim, claro. Eu acho que o Náutico não... Assim, que quem estiver analisando de forma imparcial... Eu acho que o Náutico joga os 2 campeonatos nesse momento. Ele joga os 2 campeonatos. Joga. Mas, assim, se a gente estivesse fazendo uma análise imparcial da Série C, não ia chamar de jogo de 6 pontos, né? Porque tem uma certa distância. Mas era eu chamei de jogo bônus porque, pô, você vence um jogo como esse, você entra, porque você vai jogar 2 jogos em casa, que pode virar 3, daqui a pouco eu vou falar nisso, seguidos em casa. E aí o Náutico vai para essa partida, Fred, o Pivete, ele faz algumas alterações no time, a começar pelo gol, entra com o David no lugar do Matt Colley. Eu faria essa mudança por questão técnica, apesar de que o Matt Colley ele não tenha falhado em nenhum dos 2 jogos, mas como eu disse, passa em segurança, eu tenho uma impressão muito negativa sobre o Matt Colley, acho que, sim, olhando vendo um lado positivo, assim, para ajudar ele, eu diria que ele é um goleiro em desenvolvimento, não sei nem se dá para se desenvolver com 27 anos, mas nitidamente pelo menos eu enxergo que falta fundamentos nele. E ele entra com o David. Só detalhe que isso aconteceu, essa mudança, ela não foi, pelo menos, não ficou com uma decisão técnica, tá? Porque o Matt Colley foi acompanhar o nascimento do filho dele e passou a semana toda sem treinar, tal, viajou, acho que lá para o Rio Grande do Sul, né? Ele é de Novo Hamburgo. E ele só voltou para o jogo. Foi direto para Tombos, né? Só chegou lá na véspera do jogo, eu acho. Aí o Náutico entrou com o David, também fez, no caso, fez a manutenção do lateral que estreou na última partida, o Ludic, né? Tomando, de fato, a vaga do Arnaldo. E aí, na zaga, teve novidade. O Náutico fez a estreia da dupla, né? Da dupla, sem comentários assim, porque eu tenho medo de fazer piada com isso, mas a dupla Irã e Islan, né? Com o Irã... com o Islam, no caso... Prudente, né? Irã e Islam. Eu tenho medo de fazer brincadeira com isso. E na lateral esquerda... eu viajei, mas me explique depois. Irã e Islam. Cara, tu viajou de quê? Oh, meu Deus do céu. Eu tava no sertanejo aqui, porra. Eu não tava... Uma zaga terrorista, não posso fazer isso. Celso se revoltaria aqui. Cadê Celso para dizer que é só chamar que ele aparece? Uma zaga bomba. Cadê Celso? Celso, aparece aí. Aparece aí. Estão falando do Irã, estão falando do Islã. Caramba, eu tava achando, pô, que era uma piada com dupla sertaneja, alguma coisa que eu não tava captando. Mas aí eu vi que o alcance... É algo mais bélico. É longo alcance. É longo alcance. E muito, muito bem no jogo aéreo, viu? Muito bem. Não no ataque aéreo, mas na defesa aérea. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Vai ser difícil. Aí o Náutico... A bateria antiaérea do Náutico tá composta. Tá. Foi muito bem. Principalmente o novato. Aí o Náutico no meio campo foi com Souza, Renato Alves, e aí uma mudança assim que foi muito questionada pela torcida. Ele veio com Patrick Alain no lugar do Marco Antônio. Porque o Marco Antônio tinha entrado no último jogo, tinha sido o melhor em campo. E ele novamente, assim, o Marco Antônio perde espaço, é preterido no time, e ele entra com o Patrick Alain. E no ataque, aí o jogador que a torcida mais contesta, que pega até um pouco no pé, no caso, que é o Andrei.
completando com Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Gustavo Maia voltando, né? Que não tinha, estava suspenso no último jogo. Fred, o primeiro tempo, na verdade, o jogo se divide em dois, mas não é primeiro e segundo tempo. É até a metade do segundo tempo e o restante. Por quê? Porque até a metade do segundo tempo, o jogo foi de uma nota só. Dois times completamente improdutivos, ninguém conseguia criar nada, um jogo muito ruim, muito pobre, um jogo de nível técnico assim, bem abaixo mesmo. E olha que o gramado dava para proporcionar ali um bom futebol, um gramado excelente assim lá de Tombos, mas mesmo assim os times não conseguiam criar, então não teve nenhuma, nem sequer perto de uma oportunidade de gol para nenhum dos dois times. O máximo que tinha era chute de longa distância e assim, pense nos chutes descalibrados de ambos os times, assim, a bola ia tipo para fora do estádio. Não eram direcionados, né? Não. E isso, ao meu ver, é um fator, assim, eu vou concluir quando eu falar dessa segunda tônica do jogo, mas até então, mesmo o Náutico assim, precisando vencer para conseguir o caminho desse milagre, pelo menos o caminho mais fácil, dá para chamar de algo positivo para o Náutico. Tudo bem, vai ser uma análise aqui meio meio olhando o copo mais cheio. Dá para fazer do copo mais vazio? Dá. Tranquilamente, mas eu vou fazer aqui do copo mais cheio. Por quê? Porque se você joga durante 45, 50, 65 minutos. 65 minutos. E não sofre nenhuma chance de gol contra um adversário que, segundo dizem, tem uma das maiores folhas da Série C. Chega a 1.300.000, tal, por aí. É um time que está dentro do G8, que joga em casa, e você não sofre nenhuma chance de gol, tem que ser encarado como algo positivo, porque a gente está falando de um time que há 4 rodadas atrás jogou um dos piores jogos da sua história, que foi a derrota do Floresta. Depois teve um jogo contra o Botafogo da Paraíba, contra o Confiança, que foi a partida anterior, aonde ele vence o jogo, mas o primeiro tempo foi bizarro. O Confiança sai vencendo o primeiro tempo, e é aquela coisa que a gente discutiu aqui no último programa, de dizer o Náutico foi para o intervalo na Série D, porque não era só uma questão de pontuação de tabela, era uma questão de moral. E o jogo foi muito ruim no primeiro tempo. Então, a gente está falando desse time. Porque para poder você começar a reverter, ter a famosa virada de chave, a gente não pode acreditar que isso vai vir assim de uma hora para outra. Primeiro tem que ter aquela estancar a sangria. Eu até faço uma comparação com o Fluminense. Não adianta pegar assim, o Fluminense, vai ganhar as próximas 4 para sair dessa situação. Meu amigo, primeiro tem que estancar a sangria. Vocês estavam até falando dos próximos 4 jogos. Se ganha 2 de 4, estanca a sangria. Aí você começa a analisar o que você pode fazer, uma coisa mais agressiva. Tem que se encarar do Náutico dessa forma. O Náutico disputou 9 pontos, ganhou 5. Não é uma produção de pontos suficiente para o que o Náutico precisa para conseguir chegar no G8. Tá o que ali? Dá só um pouquinho mais do que 50%, mas esse período você vai ter que encarar como estancar a sangria. Aí, se você coloca os jogos dentro de casa, 2 jogos que o Náutico tem marcado dentro de casa seguido agora. Figueirense e Atlético. Aí, se você ganha as 2, Fred, você vai para 11 de 15. Então, você já está falando de uma proporção de pontos adequada com o que o Náutico precisa para poder chegar no G8. Sim. E, como eu disse, pode virar 3. Porque o jogo do Ipiranga, que está atrasado, pode ser marcado entre esses 2 jogos. Então, é uma situação que o Náutico pode encarar esse momento como estancar a sangria, mas pode agora começar, de fato, conseguir os pontos nos jogos em casa. Mas, voltando ao jogo, Deixa eu só fazer uma pergunta, porque era a pergunta que estava guardada. Eu ia fazer, antes de tudo, eu disse, não, vou deixar a Atos falar do jogo, e aí eu faço essa pergunta. Mas você meio que já entrou nela. Essa sua conclusão do Náutico não ter sofrido nos primeiros 65, 70 minutos, ela já é muito próxima da pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte. Depois do Náutico ter feito partidas contra Floresta, contra Confiança, partidas contra adversários da parte de baixo,
e que minaram muito a confiança do Náutico, porque o Náutico jogou mal essas partidas. Contra o Floresta, contra o Confiança, o Náutico jogou mal, conseguiu a virada ali contra o Confiança, mas, como você já falou aqui, né, foi para o intervalo no inferno. É positivo, e eu acho que a resposta já afirma que sim, porque você já trouxe isso, que é positivo, mas que resposta tem você voltar a enfrentar um adversário do bloco de cima, fora de casa, e como você está dizendo aqui, olhar para o adversário do outro lado e não ver absolutamente nada que seja diferente, tão diferente de virtudes, de qualidades em relação ao seu time. Porque isso, para mim, faz com que o Náutico possa olhar assim, né, para tentar um lugar nesse G8 e aí zera tudo, né? Sim. É mais ou menos por aí. Porque, Fred, pode ter tido um pouco da Tombense ter jogado muito mal? Pode, só que é muito difícil de você dizer o que foi a Tombense jogando mal. O que foi o Náutico impedindo a Tombense de criar. Porque eu falei desse recorte que até aí o Náutico não teve chance de gol contra, mas na verdade é porque eu vou entrar agora no momento que o Náutico vira praticamente o senhor do jogo, mas o jogo inteiro o Náutico não teve risco de tomar gol, sabe? Isso vai se permanecer durante o jogo inteiro. Mas agora entra numa etapa onde o Náutico se torna o melhor time em campo. Mas só para poder fechar essa resposta para tu, fica meio que uma sensação de, porra, veja, a Tombense está lá e o Náutico jogou melhor do que a Tombense no jogo fora de casa. Aí vai ficar aquela sensação de, mas será que a Tombense não jogou muito mal? Porque o Náutico enfrentou times que jogaram melhor do que a Tombense, mas aí o Náutico também estava muito desorganizado, então é muito difícil de avaliar. Porém, tem aquela avaliação que a gente já faz desde antes do campeonato, que a Série C é nivelada muito por baixo. Qualquer time que minimamente conseguir se encaixar, que seu artilheiro começar a fazer gol, tiver um goleiro pegando umas bolas lá e sem vacilar, você vai conseguir competir nesse campeonato. Pô, Botafogo da Paraíba, pô, é a prova disso. O Botafogo da Paraíba tem uma folha que é menos da metade da folha do Náutico, jogadores como o Pipi, não tem ninguém que chame atenção e tá invicto no campeonato. Mas voltando agora para esse último recorte do jogo, que é o momento que o Náutico se torna o melhor time em campo. Eu acho mesmo que a folha do Botafogo é metade da do Náutico, não, pô. Pô. A folha do Botafogo não passa de 400 mil, não, Cássio. A do Náutico tem 800 já. 800. Acho que mais. Com esses jogadores que vão chegar agora, se o Vinícius Leite for confirmado, o Matheus Melo chegando, são jogadores que chegam ganhando na faixa de 50 mil reais. A folha do Náutico ela vai ficar liberando 1 milhão. Com certeza. Por aí mesmo. E esse último recorte foi interessante. Ele começa, na verdade, ele não começa com as mudanças. Ele começa com uma grande chance do jogo que o Náutico teve. O Náutico teve a grande chance do jogo nos pés de Gustavo Maia. O Náutico consegue recuperar essa bola, aciona Gustavo Maia no ataque e ele sai assim, cara a cara com o goleiro. Era só colocar a bola para dentro, não tinha o que fazer e ele perde o gol. E no rebote, cai no pé de Patrick Alan, só que cai no pé errado de Patrick Alan, cai no pé direito dele, que não deve servir nem para poder subir no ônibus. E ele não tem coragem de tentar pegar esse rebote de primeira, porque caiu no pé direito. Ele tenta puxar a bola para o pé esquerdo e estava sem goleiro nesse momento, né? Como eu disse, é no rebote. Ele tenta puxar para o pé esquerdo e aí a zaga consegue se recuperar e o Náutico perde assim uma chance claríssima de gol. Só que depois desse lance, o Náutico começa a fazer algumas substituições que até se cobrava que já tivesse começado de frente, que é a própria entrada do Marco Antônio. Ele segue fazendo algumas alterações, ele tira o Paulo Sérgio, coloca o Bruno Mezenga, e o Náutico ele ganha uma nova vida, assim, ele começa a ficar muito combativo no meio campo, e aí é um recorte muito interessante, tá? É aquela coisa, se você for olhar para esse jogo, vendo o que o Náutico precisa fazer para chegar no G8, vai ficar sempre a frustração. Porque não é o suficiente, tanto é que não ganhou o jogo. O Náutico precisava ganhar o jogo se quiser chegar no G8. O Náutico não vence o jogo. Então, se você ficar olhando por esse lado, você vai sempre achar insuficiente. Agora, se você lembrar todo aquilo que eu falei, que há 4 rodadas atrás estava fazendo o pior jogo da história, no jogo passado, no final do primeiro tempo, estava sentindo o cheiro da Série D, tem que olhar como positivo isso.
Porque o Náutico começou a ficar muito combativo nesse meio campo, assim, mordendo todos os jogadores da Tombense, recuperando muita bola, conseguindo ter espaço ali na frente da área da Tombense, assim, podendo criar jogadas. Aí faltou um pouco até de perna para alguns jogadores. Aí vem, para mim, o maior defeito do Pivete no jogo foi porque ele fez muitas alterações, inclusive uma alteração que ele fez, que foi a entrada do Wendel Lessa, para mim, não era necessário ele ter colocado o Wendel Lessa em campo, e o Wendel Lessa foi o pior, já dando um spoiler, foi o pior da partida. Entrou muito mal e errou tudo. E ele gastou essa substituição com o Wendel Lessa, aonde ele precisava ter colocado o Caion em campo. O Caion, que tinha sido o jogador que virou a chave no último jogo para o Náutico chegar à virada em cima do Confiança. Gramado bom, a Tombense dando espaço. Como eu disse, o Náutico estava mordendo muito, conseguindo recuperar a bola. Quando recuperava essa bola, tinha muito espaço para trabalhar, só que estava com Andrei de um lado, muito cansado, e o Gustavo Maia do outro, muito cansado. Tanto é que o Gustavo Maia, que já tinha perdido aquela oportunidade, ele conseguiu algumas jogadas que ele estava mano a mano com o jogador da Tombense, só que ele não tinha mais perna para conseguir botar para cima do defensor. O Andrei também é a mesma coisa. O Andrei cortava a bola, às vezes tinha muito espaço para ele continuar avançando, e ele dava um chute de média distância, longa distância. Então, principalmente na vaga do Andrei, deveria ter entrado com o Caion. O Caion é um jogador de muita intensidade, e deu pena, porque era um jogador que estava com tanta vontade de entrar no jogo. Teve uma bola que foi escanteio para o Náutico e os atletas estavam aquecendo. Pô, Caion deu um pique para pegar a bola e outro pique para levar essa bola até a marca do escanteio, assim, que eu disse, pô, o cara tá no gás aí, o cara tá querendo entrar, e o Pivete faz 5 substituições e não coloca o seu ponteiro, assim, com mais capacidade de ser agudo de um momento do jogo que chamava isso. Então, esse para mim foi o grande problema, assim, de Pivete, foi nessas substituições. Mas o resumo é isso, Fred. Tem que encarar como o copo mais cheio agora. Não tem outra análise se fazer, porque o Náutico, ele mostrou uma carta diferente. Ele mostrou uma organização em campo, como eu disse. Foi muito ajudado pelo jogo muito fraco da Tombense, foi, mas até que ponto foi isso? Se o esquema tático não auxiliou para poder a Tombense não conseguir criar jogada. Ele vai enfrentar agora, nesses jogos em casa, ele vai enfrentar times também do G8, né? Confronto direto. Então, direto nesse ângulo particular do Náutico, né? Figueirense é até mais direto, o Atlético está muito acima, mas... o Atlético está um pouquinho acima. Mas o Atlético é porque ele ganhou essa rodada, né? Porque o Atlético tinha dado umas farrapadas, tinha tomado uma goleada, mas enfim. É porque o quarto para cima já está ficando muito distante. Mas pega o Atlético, pega o Figueirense e o jogo toda essa rodada 0-0 com o Figueirense. Sim, o que foi um ótimo resultado, por sinal. Na verdade, o resultado ruim da rodada para o Náutico foi a virada. Há 3 jogos o Atlético não vence. E tomou um 4x0 aí no primeiro tempo, 5x0 no primeiro tempo, uma coisa assim. Do São Bernardo, Fred, né? O resultado ruim foi o Londrina ter virado em cima do São José, eu acho. São José, não, Aparecidense. Aparecidense, meu amigo. 2 gols nos acréscimos. 2 gols nos acréscimos. Pô. Aí é brincadeira. E era um dos times que estava ao alcance do Náutico, que era Figueirense, Londrina e a própria Tombense. Londrina SAF, né, Cássio? SAF, né? Londrina SAF. Inclusive, o jogador que faz o gol da virada é um jogador que o Náutico perdeu para o Londrina 15 dias atrás. Menos que 15 dias, 10 dias atrás. O Londrina é SAF, a minha dúvida ficou... Que é o Gustavo França. O Londrina é SAF. O Náutico tinha um pré-acerto, Fred, com o Gustavo França. O Londrina ofereceu o dobro para o jogador, assim. E o jogador foi lá para o Londrina e fez esse gol da virada, né? Então já está dando se resultado. Pagando. Vamos para as análises individuais dessa atuação do Náutico, desse 0-0 do Náutico, lá em Tombos, tá? Então é contigo, Atos. Tu vai conduzindo. Vamos lá.
Vamos lá. David, tô apaixonado, tá? Tô apaixonado porque eu desconfiava que ele sabia imitar um goleiro. Ele sabe, meu amigo. Parece um goleiro, porra. É outra coisa. Assim, pode colocar aí, jogou bem nele. Eu sou bom nisso, viu? Se eu soubesse que o cargo só. Que o cargo só tinha essa exigência. Uma vez lá na redação do Diário, eu dei uma aula de como me posicionar para levar gol. E a culpa não passar nem por perto de ser do goleiro. Eu estava indo para um desses jogos que tem no final do ano, que aí jogadores, não sei o que, era Araújo do outro lado e tal. Eu disse, meu amigo, veja só. Bateu, é só aqui, ó. Só aqui, ó, paradinho, se arma e olha como que diz, não dava para chegar nunca. E um pouco de orientação para os jogadores de trás. Total. Alan, por favor, Alan, coloca aí na tela, até onde se sabe, a última performance de Fred como goleiro. Aquilo não existe, aquilo aí eu já tava... Você sabe nem o que é. Sei, aquele gol. Pelo amor de Deus, aí eu tava aposentado já, pô. Tá danado, já tá na agulha assim, é? Começou a falar, se bota play, por favor. Duas cobranças. Isso aí tava dando alegria. Pelo amor de Deus! E bote o outro. Foram 2, foi? 2. Isso aí eu tava numa fase muito lesionado, com medo da bola, com medo de cair. Um de cada lado. E pelo amor de Deus. Toda vez que o Fred começa a contar uma vantagem de goleiro, eu fico. Mas veja que o primeiro, volta ali pro primeiro, veja que o primeiro, eu valorizo o gol. Veja que eu caio bem pro lado direito. Tem isso, tem que deixar o gol bonito, né? Isso, veja que eu caio bem, ó. Me posiciono ali, faço uma flexãozinha e caio bem pro lado direito, ó. Isso. Pro lado direito não deu para pegar. Não deu para pegar. Tu não caiu pro lado direito, velho. Tu caiu onde tu tava, pô. Foi deslocado. Tu só pegaria o pênalti de Ademar aí. Não, eu pegava o primeiro pênalti da Suíça na Euro aí. Galato foi assim. Galato não pulou, não, ele ficou. Mas vamos lá. O David, só a critério de comparação, a postura. Tem uma postura de goleiro, o Mato Colo não tem. O Mato Colo não sai da barra, mora embaixo das 3 traves. O David, ele sai e, pô, não é tão difícil, pô. Ele saiu em todas as bolas que dava para ele sair. Isso demonstra muita segurança, pô. Você tem uma bola ali na marca do pênalti, a bola tá com um arco muito alto, sabe? Aí o goleiro sai, meu amigo, mete as 2 mãos na bola e já sai jogando, pô. Segurança, pô. E teve só fez uma defesa, na verdade. Esse jogou bem que eu tô colocando para ele. É para todo esse contexto, mas defesa de fato só fez uma. Mas teve um lance assim que ele me ganhou assim. Que foi o time do chamou Islan e Irã para conversar. Orientou os dois. Não, o time da Tombense, ele só deu 2 chutes. Ele chutou vários, mas assim, muito para longe. Mas 2 chutes que poderiam ser bons. Nenhum dos 2 chegou na barra. E o primeiro, o Renato Alves, o volante do Náutico, deu muito espaço. E o cara chutou bem para longe. O David, ele deu uma bronca. Não só com o Renato Alves, como toda a turma ali da cabeça de área, que foi o lugar do campo mais vulnerável no jogo contra o Confiança. E na hora eu pensei, porra, o McCauley nunca faria isso, porra. Chance zero do McCauley dar pagar geral ali num lance que é de fora da área, pô. E se você olhar, não foi aquela deixada assim, é uma falhinha. Já foi mas procura bater no peito aí contra os volantes é fácil. Eu quero ver contra os zagueiros. Mas os zagueiros estavam muito bem. E a falha ali foi dos gols. Aí é que tá. Na verdade, eu acho o contrário, Fred. Eu acho que é comum você ver com o zagueiro. Tá, entendi. Realmente ele não ia querer pegar em bomba, não, literalmente. Ninguém chega chutando a porta dos 2 zagueiros assim, não. Não. É que voltando,
geralmente o goleiro costuma a cobrar dos zagueiros, mas nesse caso ele foi com os volantes. Não sei se por esse motivo, mas ele foi. Buraco na frente da zaga aí. Renato, porra, Souza! Pelo amor de Deus, pô. Eu achei isso interessante, porque tem um controle do jogo, já estava demonstrando confiança, e eu nunca que Maticoli ia fazer isso. Então, esse jogou bem aí, eu espero que ele permaneça como titular. O Ludic não jogou bem. Ele já tinha tido um jogo bem controverso na estreia dele semana passada, porque o primeiro tempo ele tinha jogado muito mal, e quando o Náutico melhora no segundo tempo, ele faz parte dessa melhora e, inclusive, ele dá uma assistência. Aí ficou aquela impressão ficou aquele agridoce, sabe? Tipo, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, tal, não sei o quê. Acabou que ele ficou na média por causa disso, tendo um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo bom. Razoável. Dessa vez a gente só viu a versão fraca dele. Então, para mim, jogou muito mal. Muito mal, né? Muito mal. Aí a zaga foi bem. Né? A zaga foi bem e eu não vou querer mexer com esses caras. Né? Foram muito bem, principalmente na bola aérea. Celso feliz agora. Principalmente na bola aérea, o Islam desempenhou bem. O Islam, ele é aquele zagueiro de usina, sabe? Então não adianta você querer, por exemplo, qual foram os dois problemas? Que tipo de usina? Que tipo de usina? Zagueiro de usina, em alguns casos aqui, zagueiro de usina, o cara imagina ali Timbaúba, né? Mas zagueiro de usina por lá tem outras características. E Fred, ele foi muito bem na bola aérea. Ele teve duas falhas no jogo. Uma foi quando ele tentou sair jogando, deu um passe errado. Assim, ele não tem condição de ficar trocando passe. E o Pivete está querendo insistir nessa saída de toque de bola. Meu irmão, esses jogadores aí não têm capacidade técnica de fazer isso. Eu fosse o Pivete, já desistia disso. E um desses lances foi o próprio Islam tentou isso, errou, mas o Souza conseguiu cometer uma falta, não teve tanto estrago. E uma outra, na verdade, eu dou um desconto porque foi uma tentativa de antecipação, foi um momento que o Náutico estava dando essa bafa em cima da Tombense, estava muito combativo, por isso que eu dou desconto. Aí ele tentou fazer uma antecipação que seria uma antecipação monstra se ele conseguisse, já quase na altura do meio campo, mas ele não conseguiu. Coragem também, né? É importante. Sim, você vê que ele entende. Exatamente, tem um ímpeto, né? Ele entendeu que o jogo ali era pressão, porque se ele ficar o tempo todo, vai prejudicar mais o time. Você vai dar o espaço, porque se um jogador estão dando a pressão e você não colabora com essa pressão, é um problema. Por isso que eu achei interessante, só que ele não conseguiu fazer o corte completo. Aí a bola ficou com... Então, eles ficam com muito bem mesmo, os dois? Fica com muito bem, porque o Náutico foi muito seguro, e principalmente na bola aérea. O Islam dominou completamente a bola aérea, o Irã também foi muito bem. Então foi o destaque da partida, foi esse miolo de zaga. Sem dúvidas. Diego Matos. Diego Matos é problemático. Eu vou colocar jogou mal. É problemático, assim. Um jogador se perdeu, assim, desde algum momento ali no início do ano. Era um jogador que você tinha uma certa confiança para ele renovar para o ano que vem. Todo mundo foi a favor da renovação dele, mas é como se ele não tivesse conseguido, de fato, encontrar uma identidade no Náutico, porque ele é um jogador, a carreira dele é um jogador ofensivo, como eu disse. Ele não passa do meio campo, já foi usado como zagueiro, inclusive nessa formação agora do Pivete, tem saída com 3 zagueiros. O Irlan sai para a direita, o Irã fica centralizado e o Diego Matos faz o zagueiro pelo lado esquerdo. Muitos treinadores fazem isso e o Pivete está fazendo, por isso que está escalando o Diego Matos, mas muito inseguro assim. Não é o momento do Diego Matos, eu já estudaria uma possibilidade de entrar com o Luiz Paulo, que também não é nada demais. Já pode aproveitar e fazer a avaliação do Luiz Paulo aí, já que é tão um pelo outro aí, né? O Luiz Paulo razoável, entrou no lugar do Diego Matos sentiu. Foi um momento que o Náutico estava bem na partida, então ele participou até de algumas jogadas ofensivas. Você vê ele no ataque, né? Porque Diego Matos esquece. Quer fazer de Arnaldo logo também?
O Arnaldo participou pouco do jogo, tá? Vou colocar sem nota aí pro Arnaldo. Sem nota, né? Sem nota pro Arnaldo. O Vamos Souza, para a dupla de volante, Souza e Renato. o Souza, ele estava fazendo um jogo decente. Ele foi substituído, eu não entendi o porquê da substituição. Eu entendi o que entrou no lugar dele. O Marco Antônio tinha que entrar no jogo. Mas eu acho que não era no lugar do Souza, só se ele sentiu alguma coisa, sabe? Porque o Souza é mais um primeiro volante, aí ele teve que trazer o Renato Alves para poder ser esse jogador que ficava mais na cabeça da área. Só que o Renato Alves, um jogador mais lento, já estava mais cansado. Aquele lance que eu disse que o David deu reclamou do espaço na frente da área. Reclamou, foi o Renato Alves que deixou. Se fosse o Souza ali, provavelmente não deixaria esse espaço, já que ele não estava deixando até então. Então não deu para entender muito bem a substituição, a não ser que foi lesão. Mas o Souza, eu vou deixar o Souza com razoável. E o Marco Antônio, assim, entrou bem na pegada do jogo passado, sabe? Entrou dando uma vida nova. Eu vou colocar o jogo bem aí pro Marco Antônio. Razoável para Souza e jogou bem para Marco Antônio. Para Marco Antônio. Então... Marco Antônio, assim, é aqueles casos. No futebol tem umas coisas que muita gente acha que isso não acontece, mas acontece demais. O salário pesa muito em escalação. Irmão. Pesa muito. Mazola deixou isso claro, né? Na entrevista dele. Pesa demais. Exato. Que falou que tá colocando o Thiago Lopes porque era o maior salário do elenco. Ou um dos maiores. Porque, cara, eu sei que Marco Antônio tem um salário baixo, sabe? Mas Marco Antônio parece que ganha 17 mil, uma coisa assim. E, cara, pra mim ele é um pouco a ver com responsabilidade, né? Cara, mas, pô... Mas não é pra ser. Tem hora que não dá. O jogador o certo era o treinador nem saber. No mundo perfeito era pro treinador nem saber. Porque um cara desse, se ele ganhar 50 conto, eu tenho certeza que ele jogaria todo jogo titular. Ele não pode ser banco no Náutico. Não pode. Até porque o Náutico não tem essa seleção toda não para botar Marco Antônio no banco. O Renato Alves, eu acho que ele hoje não apareceu nem tanto na parte de criação, como eu disse. No momento que o Náutico ficou bem no jogo, ele foi recuado para primeiro volante. Então, ele nunca teve uma oportunidade de aparecer na parte criativa. Na dele, né? Na parte defensiva ali, ele faz o possível, né? Vou colocar um razoável aí no Renato. Apesar do vacilo que ele deu lá, do deixar o cara chutar, mas dá para colocar um razoável. Patrick Elan. Patrick Elan já não gostei, primeiro porque ele teve em campo a maior parte do tempo, quando eu falei que o jogo assim foi muito pobre, né? Não teve uma criatividade. Tem um dos dois lados. E ele é um jogador para ser criativo, para conseguir dar um lançamento, fazer um último passe, chutar de fora da área. A única coisa, na verdade, que o Patrick Elan apareceu para esse jogo foi aquele lance que eu citei, que foi a grande chance do Náutico. Gustavo Maia perde o gol e ele não pega o rebote de primeira com a perna direita, né? Tentou puxar para a esquerda e acabou sendo desarmado. Então jogou mal. Vou colocar um jogou mal em Patrick Elan. Já quer analisar o William Lessa? Jogou mal, muito mal. É o pior jogador em campo, o Wendel Lessa. Assim, ele errou tudo que ele tentou. Não deveria nem ter entrado, como eu disse, deveria ter entrado o Caion no lugar dele. O Pivete queimou uma substituição aí, entrando com o Wendel Lessa, porque não é só a entrada do Caion, tá? Até a própria saída do Patrick Elan não era tão necessária. Dava para deixar o Patrick Elan em campo, porque tinha dois jogadores que estavam muito exaustos, que eram o André e o Renato Alves. Então, o Pivete, ele vacila quando ele não tira nem o André nem o Renato, ou pelo menos um dos dois, e não entra com o Caion. E o Wendel Lessa, assim, só para poder mostrar que o Pivete errou na substituição, o cara errou tudo em campo. Pô. Todos os lançamentos ele tentou vários, todos os cruzamentos ele tentou vários, tudo que ele fez ele errou. E olha que ele estava jogando com certa liberdade. Os dois atacantes de lado, Andrei e Gustavo Maia. Veja, Andrei fez uma partida melhor do que Gustavo Maia. Só que, vamos lá, o Andrei, a torcida pega no pé. Não é que eu estou dizendo que ele fez uma boa partida, não fez. E também não adianta esperar do Andrei que ele seja o que Mezenga fez no último jogo, de jogar, ser decisivo e fazer 2 gols. O Andrei não vai fazer isso. E aí a torcida começou a pegar no pé do Andrei e sempre que vai falar mal de algum jogador, vai ter vários que jogaram pior. Por exemplo, aqui,
O Ludwig foi pior, o Diego Matos foi pior, o Patrick Alan foi pior, mas a turma vai em cima do Andrei, sabe? A não ser que Andrei agora vai ser o seguinte, se ele não fizer gol de assistência, a assistência eu nem sei se a torcida vai ter paciência. Se não fizer gol, a torcida vai pegar no pé. Ele já é o alvo inicial para o próximo jogo, por exemplo. Já é o alvo. Como eu disse, eu não quero sair aqui... Quem jogaria no lugar dele? Era para entrar o Caion. Caion, né? E se o Vinícius Leite chegar, vai ser o Vinícius Leite que vai jogar nessa posição. Certo. Esse que tá com... Ou até o Matheus Melo também, pode jogar aí e tal. Enfim, vai mudar um pouco o esquema tático, mas pode jogar. Veja, eu não estou defendendo a permanência de Andrei como titular. Até acho que ele não deveria jogar titular. Tem o próprio Marco Antônio, se você quer manter o Patrick Alan no time, poderia entrar no lugar de Andrei. Agora, eu só digo o seguinte, tudo se resume a ele. Todo mundo vai fazer análise do jogo e vai citar o primeiro jogador que foi o pior da partida para a torcida, sempre está sendo o Andrei no jogo de hoje. Eu vi muita gente nesse sentido. Não foi essa partida horrorosa, ele não foi nem próximo do pior em campo. Então, bota colocar um razoável aí para Andrei. Razoável para Andrei. O Gustavo Maia... E que sugere que Gustavo Maia vai para jogo mal, né? Eu vou ou no máximo razoável com muita gente. Razoável Raiva Negra, né? É porque o justo é colocar jogo mal para Gustavo Maia. Por quê? Como eu disse, boa parte do jogo o Náutico não foi criativo. E a gente espera que ele seja esse ponto de criação também do time. E ele perdeu a grande chance da partida. Então, numa condição normal de temperatura e pressão, ele estaria até com jogou muito mal aqui. Foi o pior em campo, perdeu a bola do jogo e aquela coisa toda. Só que, velho, é um time assim tão limitado que eu não consigo pesar tanto num jogador que seja lúcido, porra. O time ainda tá nessa fase, sabe? Você não pode pegar o único jogador que é lúcido, mesmo ele tendo falhado no lance cabal que poderia ter decidido o jogo, e pesar muito na avaliação do cara. Eu não posso avaliar ele aqui pior do que o Wendel Lessa, por exemplo. Porque ele é um jogador lúcido. Se o Náutico em algum momento teve bem, o Gustavo Maia participou disso. O Gustavo Maia, ele tanto nessa jogada do gol que ele perde, quanto em outras jogadas, ele se coloca numa condição de receber a bola. Eu até gravei um Timbucast, eu falei isso, eu disse, gente, se for o Cléo no lugar do Gustavo Maia, ele não ia perder aquele gol, porque ele não ia nem receber aquela bola. Ele não ia se colocar numa situação de ficar de cara a cara com o goleiro, em outro lance não ia ficar na situação de ficar mano a mano. Ele não ia se colocar nessa condição. Se o Náutico fosse um time que não tivesse nesse fundo do poço, aí eu pesaria mais. Mas como agora a gente está na situação que a gente está, eu tenho que valorizar um pouco o jogador que é lúcido. Então eu vou colocar esse jogou mal aí, mas a torcida pegou bastante no pé dele por causa de não ter conseguido fazer o gol. Paulo Sérgio, longe dos seus melhores dias ainda. Bem longe, assim. Eu vou na mesma linha do Gustavo Maia. Vou colocar um jogo mal nele, porque é um jogador lúcido e eu não vou pesar tanto aqui. Eu não posso comparar a partida de Wendel Lessa com a do Paulo Sérgio. E Mezenga hoje não, né? Depois da. Hoje não, mas eu vou colocar o razoável nele. Eu vou colocar o razoável para fazer um contraste com o Paulo Sérgio, porque ele entrou bem melhor do que o Paulo Sérgio. Joga os dois, joga, né? Pelo que você falou, é possível jogar os dois, né? Ou de jeito nenhum. Veja, eu desejo que isso aconteça. Foi o time que virou contra o Confiança no segundo tempo. Tem uma parte grande da torcida pedindo isso. Mas, cara, é 2 centroavantes e 4-4-2. Ninguém faz mais. Sabe? Ninguém faz mais. Eu já desisti de pedir. 4-4-2, eu não falo mais de 4-4-2. Teria que ter, assim, para isso funcionar, teria que ter talvez um Marco Antônio, como você falou, no lugar de Renato, tá? Caindo mais pela direita, para dar um suporte ali do lado, né? Entre Patrick Alan e Marco Antônio caindo pela direita, um pouco de como o Fabrício joga no Sport, né? E um Wendel Lessa que pode fazer o volante do outro lado, que tem uma pegada assim mais feito o Marco Antônio. Seria um pouco do que o Fabrício joga para poder suprir o lado direito sem um ponta para bancar esses dois centroavantes, né? Fred, eu acho, assim, já fazendo uma crítica a gente, no geral, como analista, eu acho que
perda de tempo ficar falando sobre 4-4-2 quando as coisas não estão dando certo, porque ninguém faz, porra. Tem um time que faz. Meu irmão, é a exceção da exceção. É tipo 3 zagueiros quando o Muricy começou a colocar. Naquela época só o Muricy fazia aquilo, pô. Então agora, 4-4-2, eu nem sei quem que joga com 4-4-2, pô. É muito pouco, sabe? E não adianta, velho. Deve ter alguma coisa a ver no 4-3-3 que deve casar. O 4-4-2 deve casar muito mal contra um 4-3-3, já que todo mundo joga, praticamente todo mundo joga no 4-3-3. Deve casar muito mal ali o matchup, né, que chama, pra turma não jogar com 4-4-2, pô. Aí eu vejo muita gente, e até pares da gente, assim, falando assim, pô, eu ia no quadrado, no 4-4-2 e tal. Meu irmão, tá jogando as palavras ao vento, porque ninguém vai fazer isso, pô. Ninguém faz, pô. Na prática, você até escala. Você até escala no papel um 4-4-2, mas não se comporta como 4-4-2, né? Exato. O Ceará escala Ailon e outro centroavante, mas não jogam, né? Ailon vai jogar na ponta. Diziam que o Flamengo jogava no 4-4-2 e Everton Ribeiro ficava na ponta o tempo todo, pô. É um cara que tá na ponta e vai armar o jogo? Mas ele tá lá na ponta, pô. Ele não tá ali na frente como o Brasil jogava antigamente, 94 e tal. Não é mais assim. Pivete. Gostei de Pivete. Como eu disse, só não gostei dessas substituições. Ele vai entrar no jogo bem, ele merecia o muito bem, ele vai entrar no jogo bem por 2 coisas. Primeiro, porque Gustavo Maia não ajudou ele fazendo gol. Aí já ganharia o muito bem assim de cara. Total, claro. Pela dificuldade do confronto e a forma que desempenha, né, para você jogar melhor que o adversário. Aí ele levaria de lavada esse muito bem. Eu poderia aqui, mesmo com empate, colocar um muito bem para ele, mas ele teria que se ajudar um pouquinho mais, né? Pelo menos ter colocado o Caio. Perfeito. Não colocar o Caio em campo assim foi uma falha muito grande. Era um jogo muito pro jogador, gramado bom. Aí ele vai ficar com esse jogo bem, e eu acho que é merecido, porque se no jogo passado o Náutico venceu, mas não saiu da estaca zero, o Náutico terminou o jogo da estaca zero. Não adianta pegar aquele jogo só porque venceu, agora o primeiro degrau subiu. Não, você conseguiu os pontos. E naquele momento era o mais importante. Mas não subiu degrau nenhum. Agora pode chamar de degrau. Onde o time joga fora de casa e não deixa o adversário ter chance de gol, subiu sim o degrau. Um adversário com 6 pontos a mais. É isso. É o Náutico enfrentando agora adversários. E agora parte para 2 jogos em casa, né? Que podem ser 3, como o Matos falou, né? Que pode ter o jogo do Ipiranga no meio deles. Olha o Arthur perguntando ali. Se forem 3. O Patrick Alain não joga nada, não tá jogando nada, sabe? Então, Patrick Alain ou André aí é tranquilo. É só jogar um dos 2 coletes aí que ele pega e joga. Eu não sei se seria melhor, o ideal, colocar 3 jogos, não. 3 o quê? 3 jogos seguidos. 3 jogos seguidos, né? Eu pego esses 3 jogos seguidos. O Náutico já vai fazer. Não é melhor colocar esse jogo tá sobrando para quebrar uma sequência fora, não? Não. Não, eu assino na hora os 3 jogos seguintes. Depois são 2 fora já, né? Mas mesmo assim, se o Náutico fizer... Não, mas sendo 2, seja como for, ele seria, né? Eu assinaria também. Fazendo 7 pontos aí. Já ter 2 jogos em casa já é muito bom. Se tiver 3, melhor ainda, pô. É o que o Náutico precisa. Tudo que o Náutico não precisa é pegar um Atlético fora de casa agora, pô. É pegar um Volta Redonda no Rio de Janeiro. Pô. É isso que o Náutico não pode pegar agora. Porque é o momento de, como eu disse, subiu o primeiro degrau agora. Aí você vai pegar um Volta Redonda lá. Ih, meu amigo. Vai pegar um Ipiranga lá para jogar de manga comprida. Os famosos jogos descartáveis, pô. Estreou de Adora hoje, né? Falando em manga comprida. Ipiranga nos aflitos, pô. De Adora. Muito bonita, por sinal. Não achei, não. Não achei, não. Não. Eu não gosto de camisa de listra fina. A gente fica mais fina, inclusive o segundo padrão, né? Aí é que afinaram mesmo a linha, né? Tá parecendo um time de beisebol. Mas eu já achei. Foi mais rejeitado e achei melhor o segundo padrão. Eu achei um pouquinho mais diferente o segundo padrão. No campo hoje, a única coisa que eu não gostei foi como o Náutico jogou de calção vermelho, até porque a Tom Benz estava de calção branco, salvo engano. Eu não gosto da camisa listrada com calção e meião vermelho.
Aham. Eu gosto quando o Náutico joga com calção branco, camisa listrada, e no próximo jogo em casa deve jogar dessa forma. Aí eu acho que vai ficar mais bonito assim de ver. É isso.